Ok, então boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Para quem ainda não conhece, o nosso orador de hoje é o Dr. Kesh0066, mais conhecido por Kesh. Portanto, ele é médico, com muitos anos já de experiência, foi atleta profissional e nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, tem-se dedicado à área da medicina preventiva. Hoje vai-nos falar aqui dos 5 maiores erros que nós cometemos em relação à nossa saúde e como podermos prevenir isso e corrigir isso. Portanto, a ideia é esta. Eu vou passar a palavra ao Dr. Kesh. Kesh, please. Okay. I will translate short Okay, thank you. sentences, please. Okay? Okay, thank you, Victor. So what I'm going to talk today is 100% practical. O que eu vou falar hoje é 100% prático. It's backed by science. There is a lot of science all over the world about it, but we do it practically. Okay. Tudo muito suportado pela ciência, mas vamos falar na prática. So many people these days, they face a challenge that they want to be healthy. They would like to have perfect health. Nos dias de hoje, toda a gente tenta ser saudável, tenta fazer aquilo que é correto para a sua saúde. But my question is, are they really getting it? Mas a questão é, será que estão a conseguir? Is it possible that we're getting something the opposite of that? É possível que estejamos a obter exatamente o oposto daquilo que desejamos? So the public health, if you look at the statistics, is going down. A saúde pública, se olharmos para as estatísticas, ela está em movimento decrescente. There is more and more of the diseases, and those diseases come younger and younger. Há cada vez mais doenças e estas surgem cada vez em idades mais novas. And that is becoming a problem for the individual that has the disease. E isso é um problema para a pessoa que tem a doença. It also becomes burden for the family. E acaba por ser também um fardo para a família. And it becomes a problem financially in the family, because if several people are sick, then it takes finances. E é também um problema a nível financeiro, porque se na família várias pessoas que estiverem doentes, acaba por ter uma grande influência no rendimento financeiro da família. But it's also a burden for every country, because there's more and more budget that is going for curing diseases. E é também cada vez mais um fardo cada vez maior para os vários países, para os vários governos, porque cada vez mais têm que dedicar mais verba à saúde. And less people who are capable of producing results in the market. E cada vez menos e menos pessoas que são capazes de produzir resultados no mercado. So what we are talking about is personal, but also family problem and country problem and problem of the whole world. Portanto, o que estamos a falar é um problema que é pessoal, da família, dos vários governos a nível mundial e do mundo inteiro. So we are a company from Scandinavia. We're working a lot of doctors and scientists. Somos uma empresa da Escandinávia que trabalhamos com muitos médicos e muitos cientistas. But now scientists join from Oxford and from many other countries and places and cities. Então, esses cientistas vêm de Oxford e de muitas outras cidades, muitos outros países pelo mundo fora. And the goal was to find the most important mistakes that people do that could be corrected, that are the cause of this situation. E aqui o objetivo era tentar encontrar quais é que são os maiores problemas que nós enfrentamos atualmente para que a nossa saúde esteja cada vez pior. And once we find those roots, the causes, then we want to eradicate that, to correct it, and to return back to perfect health. E a partir do momento em que se descubra a raiz, a origem dos problemas, nós queremos resolver esses problemas, queremos ter soluções para resolver essas situações que são descobertas.
So I will talk about 5 biggest mistakes that people do today, and then we will go deeper into each of those. Vamos falar de 5 dos maiores erros que as pessoas cometem nos dias que correm e depois vamos analisar cada um deles. So number 1 of those 5 most important reasons why we are so sick is too much inflammation in the body, in the tissues, in the organs. O primeiro grande erro que nós cometemos é, efetivamente, a grande inflamação que nós temos no nosso corpo, no nosso organismo, nos nossos tecidos. And most of us know that there's too many occasions when we have to use anti-inflammatory drugs. E todos nós sabemos que cada vez nós temos mais situações em que temos que usar anti-inflamatórios. When we have high fever, como temos febre alta, or when we have inflammation in one or another organ, quando temos inflamação num ou outro órgão, including the skin. Skin is also an organ. Incluindo a pele, portanto a pele também é um órgão. But it also could be blood vessels. Mas podem ser também os vasos sanguíneos. Yeah, it could be urinary tract. Pode ser o trato urinário. It could be guts. Pode ser os intestinos. Gastrointestinal system. O sistema gastrointestinal. And it could be any organ in the body that is affected by too much inflammation. Pode ser qualquer órgão do corpo que pode estar afetado por muita inflamação. So this is one of the biggest problems, and it's today we know how to solve it. We know how to return back to normal levels of inflammation. Este é o maior dos problemas presentemente e nós já sabemos como resolver esse problema. So now, second of the 5 biggest is dysbiosis. Portanto, o segundo dos maiores problemas que temos é a desbiose. And for most of us, we know about dysbiosis in the large intestine, in colon. E para grande parte de nós conhecemos a desbiose no intestino grosso. At least we heard of it. Pelo menos ouvimos falar disso. So we know exactly why is it so, and we know exactly how to return it back to normal biosis of the large intestine. Nós sabemos exatamente o que é que se passa e sabemos como é que podemos voltar à situação normal, a uma situação de biose em vez de desbiose. And dysbiosis in the large intestine may affect any other organ in the body. So basically, by returning back to good balance of microbes in the large intestine, we return the whole body to a better state of better microbiome. Esta desbiose do intestino pode efetivamente afetar qualquer outro órgão do nosso corpo. E controlando esta diferença esta desbiose no intestino, nós conseguimos controlar também esses problemas. So that's number 2. Number 3. Número 2. Number 3 is called by scientists B-type malnutrition. A número 3 é chamada pelos cientistas a má nutrição de tipo B. So to understand what is type B, first we have to say a few words about type A. What is that? Portanto, para percebermos a tipo B, primeiro temos que dizer aqui algumas palavras sobre a tipo A. O que é isso? So type A malnutrition is either complete malnutrition, which happened in concentration camps in some places in Africa or India. A malnutrição tipo A é uma completa ausência de nutrientes, como acontece, por exemplo, num campo de concentração ou em alguns países em África. Now, another type of A-type malnutrition is when you lack one specific nutrient, but critically. Portanto, outro tipo de malnutrição de tipo A é quando nós temos falta de algum nutriente, mas de uma forma muito crítica. And most of the people know what happens when we critically lack iron.
E grande parte das pessoas sabem, por exemplo, o que acontece quando nós temos uma falha muito grande de ferro. So then we have anemia, Então, temos anemia. and it has all the consequences. So that's type A. So now let's talk about type B malnutrition. Que acarreta todas essas consequências já conhecemos. Portanto, este é tipo A. Vamos agora falar então de tipo B. Now, type B malnutrition is when there is lack of many nutrients, 10, 20, and more nutrients, but the lack is not critical. Portanto, a malnutrição de tipo B é aquela em que nos falta muitos nutrientes, mas a falta desses nutrientes não é crítica para a nossa saúde de imediato. So what means that it's not critical? It means that we don't develop any disease in a week or in a month or even in a decade. It could be we could live a decade without specific symptoms. O que queremos dizer com não ser crítico é porque este tipo de malnutrição não se desenvolve grandes problemas numa semana, num mês e às vezes nem numa década. Vai sendo gradual. And most of you know that most of the people lack vitamin D, they lack iron, they lack some even vitamin C, and many other nutrients like omega-3 and fiber and on and on. Todos nós sabemos que grande parte das pessoas têm falta de vitamina D, de ferro, de outros nutrientes, como ômega 3. Portanto, há uma grande falta de alguns nutrientes atualmente. So that B-type malnutrition, it doesn't show specific symptoms, but we die earlier and with more problems in our body than we should. Portanto, este tipo de malnutrição de tipo B não mostra grandes sintomas, mas acaba por nos limitar a nossa esperança média de vida. Morremos mais cedo do que era suposto se tivéssemos tudo equilibrado. So that's number 3, the third Portanto, of the biggest. Now the fourth of the biggest is also linked to the first 3, and the fourth is too much sugar in the food and later in the blood. Portanto, a quarta tem a ver com os 3 primeiros neste caso é o açúcar, o excesso de açúcar. And why it is so? Because when we do the first 3 mistakes, we have too much inflammation, we have dysbiosis, and we have lack of many nutrients. We are hungry. Isto acontece porque se nós cometemos estes 3 primeiros erros, temos muita inflamação, temos desbiose e temos falta de nutrientes, acabamos por ter mais fome. So, and when we are hungry, and the easiest choice today is probably the easiest choice of food is sugar. Portanto, e se temos fome, portanto, nos tempos que correm, a escolha mais óbvia e mais fácil de se fazer é coisas doces, coisas com açúcar. You can get sugar in any gas station, you can get sugar, it's Você consegue só everywhere. ter açúcar em qualquer bomba de gasolina, em qualquer local. So, and the fifth of the 5 biggest mistakes people do is lack of physical activity. E o quinto erro de que as pessoas cometem é efetivamente a falta de exercício físico. So now let's get more specific. Let's talk about number 1, about too much inflammation, what creates that, and what are the consequences. Falamos agora um bocadinho mais pormenorizadamente da primeira, o excesso de inflamação e o que é que o provoca. So we can divide the causes into several, and the biggest and most important cause of too much inflammation is in the food. Portanto, podemos dividir estas causas em várias áreas, mas a maior de todas e a mais importante é a alimentação. So in food, out of the normal molecules, out of the normal food that we should be eating, there are 2 groups of ingredients. Portanto, na nossa alimentação, tudo aquilo que nós devemos ingerir, há 2 grupos.
So probably first of all we have to separate the food we shouldn't be eating at all and another type of food. Possivelmente temos que separar aqui em duas áreas. Aquela comida que nós não devíamos comer de todo e aquela que efetivamente deveríamos consumir. So out of the food that we should be eating, there is substances that increase inflammation and there is substances that decrease inflammation. De toda aquela alimentação que nós devíamos consumir, há coisas que nos aumentam a inflamação e há outras que nos diminuem a inflamação. So both of those substances are absolutely essential for the body to function properly. Portanto, ambas dessas duas situações são essenciais para que o nosso corpo funcione corretamente. So I'll jump here through several slides and go to one of those, which is omega-6 and omega-3, that's fatty acids. Portanto, ele saltou aqui alguns slides para passar diretamente para este. Estamos a falar do ômega-6 e do ômega-3, os ácidos gordos. So omega-6 is increasing inflammation and that's its function and it has to be there. Portanto, ômega-6 aumenta a inflamação e é essa a sua função e tem que lá existir. And omega-3 is decreasing inflammation and it also has to be in the body. Portanto, e ômega-3 diminui a inflamação e também tem que estar presente no nosso corpo. The problem is that in our foods today, there is more and more of omega-6 and less of omega-3. O problema é que na nossa alimentação atual há cada vez mais quantidade de ômega-6 e cada vez menos quantidade de ômega-3. So that already creates too much inflammation in the body. Apenas isso, por si só, já cria muita inflamação no nosso organismo. So 1-to-1 ratio between omega-6 and omega-3 in the cells, that's genetic norm. 3-to-1 is the last number that we want to have. A nível de genético, a norma genética deveria ser um rácio de 1:1. Até 3:1 é o aceitável para o nosso organismo conseguir gerir a inflamação. Now, until 1960s, it was up to 4-to-1, and it was pretty good. Portanto, até dos anos 60, o nível estava à volta dos 4:1 e ainda assim era muito bom. But today it's 15-to-1 to 25-to-1 and worse. Atualmente, cifram-se o rácio entre os 15 e os 25 e às vezes mais para 1. And why is it so? So where do we get too much omega-6 and too little omega-3? E isso deve-se a quê? Onde é que nós vamos buscar tanto ômega-6 e tão pouco ômega-3? So omega-6 is grain, corn, and soya. Portanto, ômega-6 é tudo o quê? Grãos, milho, soja, farinhas. And everything that grows on the ground. E tudo que cresce no solo. Now, omega-3s that we are lacking, that are anti-inflammatory, is the fats that are grown by algae under the water. Portanto, ômega-3 são aquelas gorduras que se encontram debaixo no oceano, no peixe ou nas algas. Now, today, a lot of fish is farmed. Portanto, presentemente, grande parte do nosso peixe já é de agricultura. So this fish is not eating that much algae. Portanto, esse peixe praticamente já não come algas. It eats more grain, corn, and soy. É alimentado com milho, farinhas, soja, tudo o que é rico em ômega-6. And that becomes a problem because that fish has too little omega-3 and has too much omega-6 that it shouldn't have almost at all. Portanto, isso é um grande problema porque o peixe acaba por ter mais ômega-6 do que ômega-3, o que se torna um problema. So now we also have another problem. We eat more and more of corn, grain, and soy from the meat of the animals that we eat. Outro problema é que nós comemos cada vez mais o milho, as sojas, as farinhas, que vêm também já na carne dos animais que nós consumimos. Because animals are fed with grain, corn, and soy, right? Porque os animais também são alimentados dessa forma. But we even found a way to feed our children and ourselves with grain, corn, and soy.
A lot of that. Inclusive, arranjamos também maneira de nós próprios nos alimentarmos e aos nossos filhos com farinhas, milhos e soja. With cornflakes as dry cereals in the morning. Com cornflakes e cereais ao pequeno almoço. Then with pastas and pizzas and bread and pastry and a lot of depois com products. massas, pizzas, tudo o que é rico em ômega 6 nas outras refeições. So this is the disbalance of molecules both that we need in the food, but they are not balanced. Portanto, aqui, isto refere-se ao desequilíbrio que existe nestas moléculas que nós precisamos ter no nosso organismo, mas que não estão balanceadas. Uma está muito alta e a outra muito baixa. Now, another group of substances that we lack in the food is called antioxidants. Outro grande grupo que nós temos em falta na nossa alimentação são os antioxidantes. So that is also anti-inflammatory. All antioxidants are anti-inflammatory. São também anti-inflamatórios. Todos os antioxidantes são anti-inflamatórios. So now we talked about substances we should be eating. Now let's talk about substances that create inflammation that we shouldn't be eating. Portanto, falámos das substâncias que devemos ingerir, agora vamos falar daquelas que não deveríamos sequer ingerir e que também nos provocam inflamação. So we shouldn't be eating hydrated fats. Portanto, não devíamos consumir gorduras hidrogenizadas. So like margarine, you know what's margarine, right? Como margarina, tu sabes o que é margarina. Yeah, or when it's vegetable oils that made hard. That made what? Hardened. In hydration process, the fat that is oil becomes hard like butter. Okay. That is. Os óleos vegetais também, que depois de frios também acabam por solidificar. Sorry, I didn't understand the word. Yeah, so that is a wrong process. So that we should not be eating at all. Isso também é um processo errado. Nós também não deveríamos consumir esses óleos vegetais de todo. Another thing we should never be doing is overheating fats and meat. Outra coisa que não deveríamos fazer era sobreaquecer as gorduras e a carne. But most of the people, they do that. They put olive oil. They cook on olive oil in the pancake in a pan. Grande parte das pessoas faz isso. Portanto, aquecem o azeite na frigideira, no tacho. But in fact, it's better to use ghee butter. Mas de facto, ghee butter is the butter that was heated, and everything what's not fat is removed. Portanto, ghee, a manteiga ghee é aquela manteiga que já foi aquecida e foi retirado tudo o que é gordura da manteiga. You can make your own ghee butter. You can heat the butter and remove for 1 or 2 hours and remove everything from the top that boils up. Todos nós podemos fazer isso em casa, aquecer a manteiga e ao longo de 1 ou 2 horas ir tirando toda a gordura que vai ficando em cima. Then you can heat that butter that's left, that ghee butter, you can heat it to higher temperatures and there's no problem. Portanto, depois de retirar toda a gordura, já se pode aquecer essa margarina, que já não, essa manteiga, que já não há problema. Okay, and another overheated things are grilled. So anybody who loves grilled things or deep fried, that's a source of too much inflammation also. Outra grande fonte de inflamação é tudo o que é grelhado ou frito a altas temperaturas. Okay, so now what it does in the body, it damages your brain, it damages your skin, it damages your joints, it damages basically everything in the body. Então, o que isto provoca no nosso organismo é que vai danificar o nosso cérebro, o nosso cabelo, os nossos órgãos, tudo deixa de funcionar corretamente. Basically, we could say you are burning in a slow fire
and you burn much faster than you should. Isto quer dizer, imagina que estamos a ser queimados numa fogueira lentamente e queimamos mais rápido do que o que deveríamos. Because inflammation, that's not a coincidence. It's in flames. Inflammation. Oh, I can't hear you, Victor. I lost sound. Do you hear me? Yes? Okay, I cannot hear you for whatever reason, but it's okay. Your sound. Now I regained sound. Perfect. Good. The sound is back. Yeah. Okay, so I will skip several slides just to simplify things. So now the question is, are you in the zone where there is too much inflammation in your body, or you are in a safe zone? Então, aqui a questão é, estás na zona em que tens muita inflamação no teu organismo ou estás numa zona segura? And there's no need to be guessing today because there is a test. E não há necessidade de estarmos a tentar adivinhar porque já temos um teste. So the test will not check your antioxidant levels. Portanto, o teste não vai verificar os níveis de antioxidantes. It will not test how much of overheated fats you ate. Não vai testar qual é a quantidade de comidas sobreaquecidas que se ingeriu. But it will test all the fatty acids, including omega-6s and omega-3s. Mas vai testar todos os ácidos gordos, incluindo os ômegas 3 e 6. So that's the step number 1 to reducing inflammation. Esse é o passo número 1 para reduzir a inflamação. And you can ask those who invited you, they could help you with the test. E podem perguntar a quem vos convidou, eles podem vos ajudar com o teste. So the test is done in an independent laboratory in Oslo, in Norway. Portanto, o teste é feito num laboratório independente em Oslo, na Noruega. And now you may be curious how many tests are already done, and it's over 1 million. E podem estar curiosos quantos testes é que já foram feitos e já ultrapassamos 1 milhão de testes. And another thing you might be curious about is how many percent of people tested failed the test. Outra curiosidade que possam ter é qual é que é a percentagem de pessoas que falham nesse teste, que não têm valores corretos. Unfortunately, 97% of all the people in the world failed the test. Infelizmente, cerca de 97% de todas as pessoas do mundo inteiro falham esse teste. Even more unfortunately, in Portugal, 99% failed the test. Almost everyone. Pior, em Portugal, grande parte das pessoas falham esse teste. 99 e qualquer coisa por cento das pessoas. So now you can check the test report in your phone and you can see what's your scores. And it's possible because now we have a group of scientists that made a solution to solve it. Portanto, nós podemos ver os nossos resultados através de um telemóvel, de um tablet, e isso é possível graças a um grupo de cientistas que tornou isso possível. So the solution is a mixture of different ingredients. It's a oil. A solução é uma mistura de ingredientes diferentes. The main group of ingredients in this mixture is antioxidants. O componente principal nesta mistura são os antioxidantes. That function on their own, reducing inflammation. Que funcionam por si só, reduzindo a inflamação. But they also are extremely important to protect omega-3s from oxidation before it reaches the cells. Mas também são extremamente importantes para protegerem os ômega 3 antes de chegarem às células. So I will not go deeper into all the solutions
of the fatty acid balance. I will Ele não jump vai entrar now. em grandes considerações das soluções que temos para controlar os ácidos gordos, que são várias. I will just explain that there is also a maternity kit Vai for apenas pregnant explicar que women. também há kit de maternidade For pregnant women or for those who are getting ready for pregnancy. para mulheres grávidas ou para aquelas que estão a pensar em engravidar. It's better to start when women are preparing for pregnancy, not when they are already pregnant. Portanto, é melhor começar quando estão a pensar em engravidar e não já quando estão grávidas. But if they did not start before they got pregnant, that's what they have to do right away, the same day they find out about this. Mas se não o fizeram antes de engravidarem, é a primeira coisa que devem fazer assim que sabem que estão grávidas. Because what's the ingredient? It's important for the formation of the brain of the fetus and of many other structures. Porque isso é muito importante para o desenvolvimento do cérebro do feto, principalmente, e todas as outras estruturas do corpo. Of the eyes, of the heart, and of many Dos organs olhos, and systems. dos olhos, do coração e todos os sistemas do nosso corpo. So what we're talking about is needed from the conception, that is what it's called, right? Until the oldest age possible. So it's all the age categories. Portanto, isto é necessário desde a altura da concepção do feto até à pessoa mais velha que existe. So now let's talk, let's say that you already reduced your inflammatory status by balancing the fatty acids and returning antioxidants back. Portanto, vamos assumir que já estamos na fase em que já conseguimos este equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 e repusemos os antioxidantes no nosso organismo. And also reduced those things that you should not be eating at all, or you started avoiding them completely. E que também reduziram todas aquelas coisas que já falámos que não deveriam ser ingeridas ou que as reduziram pelo menos bastante. I forgot to mention that there is other things that may increase inflammation as smoking. Smoking is one of the biggest increasing factors of inflammation in the body. Eu esqueci-me de avisar que também há outras coisas que aumentam muito a inflamação do nosso organismo. E o fumo do tabaco é uma dessas coisas também. So if people smoke, they need to balance 6:3 ratio, and they need even more antioxidants than those who don't. Portanto, as pessoas que fumam precisam efetivamente de equilibrar os níveis de ômega 6 e ômega 3 e repor também os antioxidantes no corpo. Because that's the antidote to their harm of smoking. Portanto, porque isso são os antídotos aos efeitos nefastos do fumo no organismo. Okay, so now let's say we are back to normal inflammation. Now the second thing is the dysbiosis in the large intestine. Portanto, vamos assumir que já conseguimos esse equilíbrio que temos vindo a falar. Portanto, a segunda coisa que temos que agora resolver é a disbiose do intestino grosso. Unfortunately, neither antioxidants nor omega-3 cannot fix that. Portanto, infelizmente, nem o ômega 3, nem os antioxidantes conseguem resolver isso. Basically, nothing can fix that except one thing. Basicamente, nada consegue resolver isso, à exceção de uma coisa. That one thing is fiber, is called prebiotic fiber. Portanto, essa única coisa são as fibras prebióticas. Now, why is it called prebiotic fiber? Because it's something that those good bacteria that we want a lot of, this is their food. Por que é que se chama prebiótico? Porque são, ao fim e ao cabo, o alimento que as bactérias boas precisam para duplicar. So don't confuse this with probiotic, because probiotic is the good microbes.
Não confundir com probióticos, porque os probióticos são os bons micróbios, por assim dizer. So unfortunately, a lot of people are trying to fix the problem with probiotics, with the live microbes, eating more of them. Portanto, grande parte das pessoas, infelizmente, o que está a tentar fazer para resolver a disbiose é a ingestão de probióticos. It may improve a little bit the state, but it failed with completely solving the problem. Portanto, pode melhorar efetivamente um pouco, mas falha completamente na resolução do problema a 100%. Because the problem why dysbiosis exists is that good microbes have nothing to eat or very little to eat. Portanto, o que se passa é que a disbiose existe porque as boas bactérias não têm alimento para se poderem reproduzir. And good bacteria are called good because if they don't have enough food, they even in those harsh conditions, they do not start eating you. E são chamadas de bactérias boas porque mesmo nas piores condições, mesmo não tendo aquilo que precisam para se alimentar, elas não nos comem a nós. So they just die and they leave the space empty. Portanto, eles apenas morrem e deixam aquele espaço livre. And this is where the problem starts because bad bacteria now are free to multiply to whatever numbers. Portanto, e isto é o início do problema, porque isso permite que as más bactérias ocupam esse espaço. So, but if you return the fibers, the prebiotic fibers, back to your food, mas se voltarmos a ingerir as fibras prebióticas através da nossa alimentação, then problem solved because the good bacteria start multiplying, they take all the space and they don't leave any space for the bad bacteria. isso aí é uma boa notícia, porque se nós dermos aquilo que as nossas bactérias boas precisam para se multiplicar, elas vão preencher o espaço que lhes compete e acabam por anular também as más bactérias. If you eat enough prebiotic fiber, there is so many of good bacteria in your gut, and they produce butyric acid and other components that are not a good environment for bad bacteria. Portanto, o que acontece é que se nós consumirmos bastantes fibras prebióticas, vai ser gerado ácido butírico e outras substâncias que não são um ambiente ideal para as bactérias más que acabam por desaparecer. Which means that problem solved. O que significa que o problema está resolvido. The only challenge with this is that we have to continue eating prebiotic fiber every day. O único desafio aqui é que temos que continuar a consumir fibras prebióticas todos os dias. But that's not a big problem. We can get enough of it every day. Mas não é um grande problema, nós conseguimos obter o suficiente todos os dias. Now, the third biggest mistake people do is the B-type malnutrition. O terceiro erro que todos nós, grande parte das pessoas cometem, é a má nutrição de tipo B, como já falámos. So it's a long list of different ingredients. É uma longa lista de diferentes ingredientes. So I'm not going to be listing all of those ingredients, but we have não vou listar aqui todos esses ingredientes. But we have a product that is designed specifically to be solving this particular issue. Nós temos um produto que está especialmente desenhado, especialmente desenvolvido para resolver este problema. So the goal with this product was that everything except omega-3 antioxidants and fiber has to be in this product. Everything else, what is missing in the body. O objetivo deste produto é que tudo o que é necessário ao nosso organismo, à exceção de ômega 3, de antioxidantes e da fibra, deverá estar neste produto. And of course, excluding the things that are plenty to get, like omega-6 or protein or other foods. E claro, excluindo também todas aquelas outras coisas que nós já temos em demasia na nossa alimentação. And of course, no sugar in here. E claro que sem açúcar também. Yeah. So now, if we talk about all three, the balance,
with antioxidants, the fiber, xenobiotic, and extend. This is what completely has to eliminate B-type malnutrition. Portanto, se falarmos das três situações que temos aqui, portanto, do óleo, de ômega 3 e antioxidantes, as fibras prebióticas e todos os ingredientes que precisamos para a nossa alimentação, temos o processo completo que se chama de Health Protocol para o nosso organismo, para termos tudo o que precisamos no nosso dia-a-dia. And it completely has to fix back the biosis in the gut and to fix back the inflammatory state. Portanto, e isso acaba por resolver a disbiose e também toda a inflamação no nosso organismo. And we also have so-called Health Protocol Premium that also includes saffron. That is, we call it spa for the mind. Portanto, temos também aquilo que chamamos de Health Protocol Premium, que inclui o Viva, em que a base é o açafrão, e que é chamado de o spa da mente. So for those who sleep not so well or who have not so good mood, saffron may be a solution. Para aqueles que têm dificuldade em dormir, que têm insónias ou que têm alterações de humor, o açafrão pode ser uma solução bastante eficaz. So now we talked about three most important things, and now the fourth one is too much sugar that cannot help that much. Portanto, já falámos das três mais importantes. Agora temos a quarta, que é o açúcar, em que eu não posso ajudar assim muito. But I can promise you, if you start taking all three products of Health Protocol, your hunger will drop at least a little bit. Mas uma coisa eu posso vos garantir, se vocês começarem a tomar os três produtos que falámos, a vossa vontade de comer, o vosso apetite vai reduzir. But to be completely honest, with the sugar, there has to be a habit of picking better foods instead, so the foods with less sugar, instead of picking foods with more sugar. Mas, sendo honesto, a questão do açúcar tem muito a ver com a escolha de bons hábitos. Escolher produtos que não tenham açúcar em detrimento daqueles que são compostos por açúcar. And I can tell you, even for me, that took years and years of changing habits. E posso dizer que até para mim levou-me anos e anos até conseguir mudar uma série de hábitos. So the fifth of the five most important mistakes is low physical activity, and this also took me years to fix. O quinto dos erros que cometemos é efetivamente a falta de exercício físico, e esse também foi um daqueles que me levou alguns anos até conseguir eliminar. And it's also a habit because I can tell you, there was a time I was running once per week. E é também um hábito. Eu posso dizer que houve alturas em que eu corria uma vez por semana. It was very, very hard. I had long negotiations with myself. Era muito difícil. Eu tinha longas negociações comigo mesmo para ir correr naquele que era. Oh my God, that was so hard. Then I was running 2 times per week and it was still very, very hard. Depois passou a correr 2 vezes por semana e ainda assim continuava a ser muito difícil. And I couldn't even imagine running every second day because it was so hard. E ele nunca poderia imaginar correr dia sim, dia não, porque era mesmo muito difícil para ele. But strangely enough, now I run every second day, and this is the easiest that I have ever experienced. Mas estranhamente ele agora corre dia sim, dia não, e é a forma mais fácil para ele de correr, correr dia sim, dia não, ao contrário de uma vez ou 2 por semana. So I cannot say it as a solution to everyone, but I could say that it might be a solution that every second day you do a little bit of sport, and that could be the easiest way to do that. Portanto, ele não pode garantir que seja a solução para todos,
mas pode ser uma solução para muitas pessoas fazer exercício dia sim, dia não. Torna-se mais fácil. Because my muscles, my body is not yet back to the stiff state after one day. Porque passado 2 dias o corpo ainda não chegou àquele estado de prisão, de falta de movimento, por assim dizer. But if I skip 2 days, again, negotiations are back. Mas se ele passa 2 dias, de novo, as negociações voltam outra vez. So, okay, so today, this is what I wanted to share with you. It's 45 minutes already. The 5 biggest mistakes where they lead us and how to test and how to correct them. Para hoje, eram estes 5 aspectos que eu queria falar convosco, portanto já passámos cerca de 45 minutos e era isto que eu vos queria deixar hoje. It's not difficult. Não é difícil. And it's not expensive. E não é caro. It's much more expensive not to do that. É muito mais caro, sai muito mais caro não o fazer. It's much more expensive to lose health. É muito mais dispendioso perder a saúde. So I'm very happy that I had this opportunity to share it with you, and thank you very Muito feliz much. por ter esta oportunidade para partilhar isto convosco. And if somebody has a question, I would be more than happy to answer. I think we can devote 5 minutes to that. Se alguém tiver alguma questão, ele fica muito feliz de poder responder. Temos ainda uns 5 minutinhos, se alguém tiver uma dúvida. I would Yes. like to ask you, could we give the balance oil to dogs? Yes, and they become shiny. They become, people who did that. By the way, the dosaging is double. So it's not 0.2 milliliters per kilogram, it's 0.4 at least per kilogram. Can I translate like this? Yeah. Portanto, a Ana perguntou se podemos dar isso aos cães. E o Kesh está a dizer que sim, podemos e devemos. O pelo, inclusive, fica muito mais brilhante, mas a dose tem que ser o dobro da nossa. Em vez de ser 0.2, a ser 0.4. Só que à parte, Kesh. Just a small detail. I know that you have a dog and you can tell the story, Victor. Yes. That's what I was going to say. Portanto, eu tenho uma cadela e ela adora o óleo. Ela tem uma particularidade, ela tem alguns problemas de pele. Eu tenho, inclusive, que lhe dar banho mais regularmente do que é habitual num cão e com um shampoo especial para peles sensíveis e tudo isso. Entretanto, eu comecei a dar-lhe o óleo, que ela adora. Quando nós tomamos, ela fica ali sentadinha a olhar para nós à espera que venha alguma coisa para ela também. E o que aconteceu foi que, depois dela ter estado a tomar o óleo durante algum tempo, eu não posso precisar o tempo, sinceramente, mas aqueles problemas de pele que ela tinha desapareceram completamente. O pelo está lustroso, está bonito, e o problema de pele que ela tinha desapareceu. By the way, you can give it to cats also, exactly, and they are going to be shiny. Também pode ser dado a gatos. I was thinking about because the food that we give to them are full of cereals, of grains. So, that food is not good for them either. Yeah. Ana está a referir que a comida dos gatos também tem muitos cereais. E isso também não é bom para os... In my experience, my cat doesn't like the oil. Maybe o gato não gosta do óleo. I try different flavors, tastes. even the vegan without any, and they don't like. Nothing. Okay. A Irene tentou dar já aos gatos dela os vários sabores que existem, inclusive do óleo, mas mesmo o vegan que não tem sabor, eles não aceitaram. By the way, I still want to try. If there is any fish oil without flavor, I will try once more. Yes. To give okay, good. So, and by the way, there is also a lot of people who are giving balance oil to horses, and horses become so much better after, and they only need one bottle per month. Há muita gente também que já está a dar o óleo a cavalos
e a melhoria é notável. Portanto, e eles só precisam de uma garrafa por mês. So we don't need to double because I have a donkey. With horses, you don't need that much. You can give 10 milliliters per day, and they are going to be very much better. They don't have colds or other diseases as often, or completely no problems with them. Com apenas 10 mililitros por dia, isso melhora bastante a saúde dos cavalos e evita-lhes as constipações e aqueles problemas mais frequentes que costumam ter. Yeah. Okay, and I see Mais Dina alguma questão? is raising your hand. Yes, please, because many people ask me about an anticoagulant. If they can Anticoagulants. balance. That's a Yeah. very good question. Yes, Dina, I hadn't got even one patient all over the world that had any problem taking anticoagulants, blood thinners, and balance oil. Okay. A Dina estava a perguntar em relação aos anticoagulantes para pessoas que tomam esse tipo de medicação, e o que o Dr. Kesh acabou de dizer é que dos milhares de pacientes que tem ao longo destes anos, nunca teve um único que tivesse algum tipo de problema tomando anticoagulantes e o balance oil. And for those who still want to be cautious, you can do blood coagulation time testing. E para aqueles que querem ser um bocadinho mais cautelosos, podem fazer análises à coagulação do sangue regulares. After you start taking the balance oil in a week, in 2 weeks, in 3 weeks. Depois de ter começado a tomar o balance oil, dentro de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ir verificando. And in case that coagulation time increases, so the blood is not coagulating. E nos casos em que o tempo de coagulação aumente, portanto o sangue não está a coagular, then you reduce the medication, not the balance oil. Então reduzem a medicação e não o balance oil. Okay. Mais alguma questão? Just one thing, when Yes. we translate saffron in Portugal, we have in the markets açafrão, but açafrão, it's not saffron, Vitor. Saffron is the flower, the field. Oh, that's exactly what we are talking about. That's exactly about the flower. But the problem is when we translate to Portuguese with açafrão, it's not the same. Açafrão is curcuma in Portuguese. Okay. So we need to say saffron, because if not, people think that it's açafrão. Açafrão, okay. It's not. Não é o açafrão que nós usamos na cozinha, obviamente. Exactly, yes. Okay, perfect. Any more questions? O que usamos na cozinha é curcuma muitas vezes, porque açafrão é os estiletos da flor, ok? Exactly. Erradamente se chama açafrão à curcuma, mas é correto. Exato. Era isso que eu estava a chamar a atenção, que no supermercado está escrito açafrão e não é disso que estamos a falar. We have another product with curcuminoids, with very, very high dosage of curcuminoids, which is called xenogene, and that's for rejuvenating the body. Nós temos outro produto também com uma grande taxa de curcuminoides, que é o xenogene. I take that product every day, and time to time I do a cleansing for 1 or 2 weeks. Portanto, eu tomo esse produto todos os dias e de tempos a tempos faço uma limpeza mais efetiva. To clean the body from so-called, some people call it zombie cells. Scientifically, it's senescent cells. It's too old cells that do nothing good, but create toxic environment. I need to clean them out. Essa limpeza resume-se ao facto de nós conseguirmos eliminar aquelas células que estão inertes no nosso organismo e que estão lá só a fazer número, mas não têm função, e tomando uma dose superior do xenogene, nós conseguimos eliminar todas essas células e repor células novas no lugar.
Okay, it's already 1 hour. Thank you very much. I appreciate that you were here. I'm happy to see every one of you, and best of luck, and fix the 5, and let's live long and happy lives. Muito obrigado a todos por terem cá estado hoje e vamos tentar melhorar aqui esta questão destes 5 erros que fazemos de maneira a termos uma vida mais feliz e mais longa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite.